Salve, salve, gente linda. Eu sou a Andrea Martinez aqui do AstroFems. Seja muito bem-vindo a esse canal da Astrologia do Feminino e de reflexões astrológicas, e que hoje eu venho falar sobre a lunação de Escorpião e o que Escorpião tem para nos ensinar e como a gente pode se beneficiar do que chega por aqui. É importante a gente sempre trazer aqui uma ressalva, né? Os ciclos da alunação, eles são ciclos de 28 dias e meio, onde a Lua, ela parte em conjunção, de mãos dadas com o Sol. É um lugar da obscuridade lunar, onde existe um potencial de semeadura. O que geralmente fica bastante confuso é que a gente acaba recebendo informações de que na lua nova a gente semeia, na lua crescente a gente vai ter que lidar com algum desafio, na lua cheia a gente já colhe isso até a lua minguante. Nem sempre as coisas se dão assim tão rapidamente. Então, é muito interessante que a gente sempre acompanhe essa forma de enxergar a vida de uma maneira mais cíclica, porque existe um movimento que se dá, né, de revisitação sobre esses contextos da vida, né? Então, assim, muito dentro dessa alunação de Escorpião vai ser acessado assuntos que foram tratados e semeados lá em maio de 2021. Então, lá no primeiro semestre, coisas foram intencionadas, colocadas ali à prova, e que provavelmente agora a gente vai ter um potencial de desfazer alguma coisa, né? De se libertar de alguma coisa. Isso porque a gente vai ter esse primeiro eclipse da temporada do eixo de Touro e Escorpião, né? O eixo dos valores. O valor e o recurso que eu tenho e o que eu compartilho com o outro e o outro compartilha comigo. Esse lugar onde nem sempre, né, as pessoas, o coletivo acessa. Esse lugar onde eu também escondo coisas, né? Mas vamos entrando aqui pela alunação de Escorpião, onde eu vou poder falar no mapa. Vamos já aqui mergulhar no mapa para entrar em contato um pouquinho com o que é que essa alunação tem para nos trazer. É importante também nos lembrar, né, que determinadas circunstâncias que a alunação ela ative, ela não está ali de uma maneira isolada, né? Existem questões que estão sendo ativadas desde o início de 2021, quando se deu a primeira quadratura, né, entre Saturno e Urano, e que agora, para o final do ano, a partir de agora, exatamente, isso se ativa novamente, né? Então, assim, se mudanças no meio do ano foram possíveis, né, atualizações foram possíveis de serem feitas, ótimo, porque agora é um momento de já um planejamento, de ficar algo que busca um novo lugar, estruturar um novo passo. Do contrário, aqui a gente ainda lida com limitações, com bloqueio, com situações em que é difícil articular, né, o movimento, o impulso da mudança, e do lugar que às vezes a gente está muito estruturado, cristalizado, tanto em sistema de como a gente vive dentro de um coletivo, comportamentos, relacionamentos, não importa, cada um vai ter, obviamente, dentro da sua configuração aí, dentro do seu mapa natal, um aspecto da vida, sobretudo onde você tem Aquário e Touro, que estão ali sendo convocados para essas atualizações, né? Para esse planejamento da mudança, né? Esse novo ser, e que não só se dá de uma escala pessoal, né? Óbvio que começa dentro desse lugar que é pessoal, que é uno, para depois a gente participar, né, dessa unidade. Né? Antes disso, é preciso olhar para o nosso umbigo. Bom, vamos lá. Então, dentro dessa lua nova, o que a gente tem, né, é um aspecto que é inusitado, que faz diferente, né, de outras lunações em Escorpião, sobretudo, é que a lua nova se dá a 12 graus e 40 minutos e
a gente tem exatamente do outro lado da ponte, digamos, na oposição, né, nesse aspecto que é tenso, sim, mas é um aspecto que tem um potencial de integração maravilhoso. E quem está ali do outro lado, nada mais, nada menos do que o nosso ascendente aqui no Brasil, né, 12 graus em Touro, com nada mais, nada menos do que Urano, retrógrado ainda, a 12 graus e 47 minutos. Bom, André, o que isso quer dizer para a gente, né? Bom, Escorpião, vamos trazer um pouquinho sobre essa atmosfera de Escorpião. Escorpião é um signo que muitas vezes recebe, sabe, ele é taxado de uma maneira bastante desleal, coisa que, inclusive, à luz de né, todo o signo ali, né, também tem um potencial, né, de luz e sombra integrado nele. Então, aqui a gente tem, enquanto, né, esse lugar do que está oculto, a parte luminosa também é a lealdade. São também formas de que a gente afirma e se coloca de uma maneira muito autêntica, né? Em Escorpião existe esse lugar onde algo emerge, algo vem à luz e que não dá para assim, esconder. Obviamente que Escorpião ele é apto em esconder coisas, né? Mas também descobrir, salve. Então, assim, ele tem essa qualidade que eu chamo de depuração, de alquimia, né? Ele nos depura, nos transforma aí, né, nessa quinta essência, nesse lugar que busca, sim, sempre a evolução. Em Escorpião, e onde a gente tem Escorpião no nosso mapa, certamente algo deve morrer. Aqui a gente toca as esferas dos tabus, de tudo que não é dito. Então, assim, traumas, sexo, recursos dos outros, né, do que é valioso para os outros e que de alguma forma a gente usufrui, né? Aqui, por exemplo, a morte. Então, são temas que nessa alunação podem vir com mais potência, talvez a gente entre em contato com isso. Porém, esses assuntos sempre vão estar sendo convocados, porque o planeta que rege, o planeta moderno, né, que rege Escorpião, desde por volta da década de 30, no seu descobrimento, é Plutão, né? E antes disso, quem dominava os terrenos de Escorpião era nada mais, nada menos que Marte. Então, assim, digamos que Plutão tem uma qualidade de acessar e de nos mobilizar dentro de uma consciência mais imersa, de um lugar que é mais obscuro, né? Coisas que não vemos a nosso respeito ou que escondemos de nós mesmos, né? Que reprimimos a nós mesmos. Enquanto Marte, ele atua como um agente, né, em Escorpião, que inclusive Marte ingressou em Escorpião no dia 30, como essas atitudes depuradoras, tomando a iniciativa, sendo incisiva, sendo capaz de ter uma assertividade, de colocar toda essa energia, né, que é a agressividade, canalizada para a cura, para a transformação, né? Enfim, com grande potência de mudar atitudes. Do contrário, o que a gente pode também ter é uma grande resistência diante dos desafios, sobretudo porque existe aqui uma tensão com Saturno em Marte. Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. O que eu quero realmente é desenhar o que Escorpião pode nos trazer, né? A energia psíquica fica sob os domínios de Escorpião. E tudo que está ali, né, por ser um signo de água, são emoções, são coisas que estão ali muitas vezes paralisadas. Imagina uma pocinha de água que vira lodo, né? Então, assim, são caixinhas que a gente vai guardando os nossos segredos, aqueles pensamentos e desejos não manifestados, não confessados, que ficam dentro de um lugar muito sagrado em nós, né? Um lugar muito íntimo e que muitas vezes a gente precisa ir para um lugar, né, para entrar em contato com isso dentro de um ambiente extremamente seguro, como, por exemplo, um set terapêutico, né, seja ele de que vertente for.
né? Mas fazer travessias, jornadas, né? Através dessas vivências de travessias, de deixar algo morrer e reviver a partir desse lugar que um dia talvez me paralisou, ou me silenciou, ou ficou ali, né, muito reprimido, à medida que eu me comprometo a mobilizar todos esses medos de alguma forma, esse lugar, né, que eu temo e que de certa forma eu silencio, eu lido diferente. É um outro lugar. Do contrário, caso você tenha um perfil mais silencioso e que nega acessar certos assuntos que de alguma forma te mobilizam e que te vulnerabilizam, possivelmente aí é um lugar que possivelmente essa alunação possa vir sacudir alguma coisa. E não só essa alunação, porque é nessa alunação, que é nesse ciclo que a gente inicia e inaugura a temporada de eclipses dentro do eixo de Touro e Escorpião. Então, a gente vai ter um bom tempo sacudindo um pouco a poeira, levantando o que eu chamo os tapetes, e que as coisas que estão ali embaixo do tapete em Escorpião podem vir à tona. E à medida que a gente olha para isso e se responsabiliza e traz a consciência que, inclusive, Saturno, né? Ele vem em Aquário pedindo para a gente, desde o ingresso dele aqui em 2021 em Aquário, vem solicitando de alguma forma essa conscientização, não só do coletivo, de como a gente se vê e se estrutura, se organiza, de como a gente edifica a humanidade, esse sistema onde a gente se mantém estruturados, né? E que muitas coisas já estão rachadas, muitas coisas já estão envelhecidas, já a gente percebe que está tudo meio caducado, mas a gente não sabe direito como fazer diferente. Esse Urano, ele dá aquela sacudida justamente, né, dentro dessa quadratura aqui, para mostrar essas rachaduras, para mostrar que tem coisas que podem ser reformadas, restauradas, né? E às vezes não vai ser preciso destruir tudo, mas de repente fazer algumas reconfigurações, isso dentro de um sistema, de uma escala, né, de valores coletivos, valores humanos, mas também dentro dessa nossa pequena escala, dentro da miudeza da vida, né? E a lunação fala muito disso. Lunação é esse ciclo menor, onde a gente tece fio a fio, ponto a ponto. É um trabalho de olhar diariamente, sabe? É um lugar de miudezas e de percepções do sentir que vai nos dar, de alguma forma, um pouco mais de lucidez e compreensão diante das escolhas e do posicionamento que a gente tem na vida, né? Nos traz lucidez, sabe? Urano aqui nessa oposição, né? Ele vem provocando essa mudança, ele é essa atualização, ele é esse novo mundo, mas que também, diante de tensões, pode ser extremamente impaciente, intolerante, radical, inflexível, sabe? Pode trazer, assim, extremismos, coisas que estão vindo para a superfície. A gente já vive numa sociedade que está descaradamente já dividida, né? E que, de alguma forma, a gente está ali participando, né? Existe algo de nós aí, né? Então, existe um lugar que tem um potencial descentralizador, e isso é importante, desenraizador, né? E que, óbvio, isso nos move as entranhas. Por quê? Porque Plutão acessa uma consciência psíquica, uma consciência energética corporal que é visceral, né? E que, de alguma forma, vem, né? Às vezes, né? Um lugar, uma sensação que nos tira o prumo, que nos tira do controle, né? Esse falso controle. Porém, esse desenraizamento, ele só é possível por quê? Ou ele
mobiliza a Terra, sacode, né, como se fosse um movimento catártico, acidental, um movimento onde, uau, algo acontece inesperadamente, me pega de surpresa para que eu possa entrar em contato com determinadas coisas que estão ali guardadas, ou do contrário, eu posso usar dessas ferramentas cortantes que atingem profundidades para poder acessar esses assuntos que estão ali muito cristalizados e fazer quase um processo que, ao invés de escavação, é uma escavação arqueológica, né? Então, assim, eu vou com cuidado, eu toco com gentileza, eu olho para essas situações que muitas vezes não chegam de agora, né? Não chegam, não são atuais. E esse eixo de eclipses vai justamente mobilizar coisas que estão ali, que estão nos prendendo, né? E que muitas vezes são os próprios traumas assim, transgeracionais que nos mantêm ainda acorrentados, né, a determinadas situações e contextos da vida. Pois bem, esse Marte que ingressou, ele também tem essa habilidade cortante, no sentido de ter assertividade quase que cirúrgica, eu diria, né? Exceto quando Plutão, que também está em trânsito agora já em movimento direto, inaugura junto com a Lua Nova essa quadratura que na verdade já está aí, mas a Lua Nova recebe essa mensagem. Olha, existem coisas que talvez você descubra, existem coisas que talvez você descubra e que você não goste muito, de que essas informações te peguem de surpresa ou que de alguma forma você queira manipular isso ou redirecionar isso a seu favor, porque você é detentora de uma informação. Cuidado com isso, porque Escorpião tem uma qualidade evolutiva, porém, quando a gente é obstinada, muito obsessiva e também tendo esse poder, podendo levar para o nosso lado, puxando a sardinha para o nosso lado, é aí onde a gente pode se dar muito mal com o Escorpião, né? Com os movimentos que Plutão promove, porque é meio que mexer por debaixo, né? Por onde ninguém vê, né? Então, se Plutão tem essa qualidade que é mais obscura, é como se a gente estivesse passando as informações por debaixo da mesa para tirar vantagem. E será que a luz que a gente está precisando hoje em dia merece isso? Eu me pergunto, né? Obviamente que muitas coisas dentro de até, como a gente poderia dizer, que vinham por corrupções da vida e que por onde eu me corrompi, né? Por sobrevivência, gente. A real é essa. De alguma forma, agora, pode vir à luz essa informação para que eu possa restaurar. Só que isso chega com uma carga, com uma tensão muito forte, porque existe uma energia fixa estabelecida aqui e como se encapsulada, né, dentro de uma quadratura T, que é isso que a gente chama em astrologia, né? É um lugar de uma tensão muito grande, porém que tem uma rota de saída em Leão, que também é um signo fixo, né? Quando a gente fala dessa consciência fixa, né, da modalidade fixa, lembrem-se que são os signos que dão sustentação às estações que acabaram de inaugurar, né? Então, o Escorpião sustenta a primavera que foi inaugurada em Libra. Esse momento, né, de sustentação tem uma qualidade de manutenção, de obstinação, de determinação, que faz com que as coisas se mantenham, sobrevivam sobre esse nascimento, né? Essa energia que é cardinal, que vem como um suspiro, que de repente nasce, né? E é essa energia fixa que sustenta. Então, digamos que tem algo que nos baliza, que nos sustenta, que fala sobre a manutenção de certas coisas, e que eu traria o instinto da sobrevivência, sabe? Algo que é bastante visceral e que muitas vezes nos inspira e nos posiciona de uma maneira reativa
a determinadas circunstâncias, a posicionamentos perante a pessoas, trabalho, carreira, enfim, onde eu vou responder ao que chega, né? Como um bicho aquado que está machucado. Né? Então, é importante você ver quantos nãos você fala para você para estar participando de algo. Né? Isso, de certa forma, nos levou aí muito a ser tocado isso na alunação de Libra. Né? Porém, Leão, que é esse signo que não está participando diretamente, né, desses aspectos, pode ser uma rota de saída para a gente, né? Leão, e aonde a gente tiver Leão no nosso mapa natal, vale a pena olhar para as coisas que estão ali, que podem realmente nos dar algumas ideias de como mobilizar isso de uma maneira mais desarticulada, né? Com mais mobilidade, quem sabe. Obviamente que o regente de Leão é o Sol, e o Sol está em Escorpião. Então, de certa forma, existe um chamado de transformação pessoal. Existe um movimento de que se eu quero essa mudança, então vai depender de mim. E isso depende de muita autorresponsabilidade, autodeterminação, né? Algo que, de certa forma, me coloca em xeque em estados de, sabe, de zona de conforto. Só que eu tenho, às vezes, uma impressão que muitas de nós nos habituamos, em função de determinadas circunstâncias da vida, às zonas de desconforto, sabe? É ruim, mas não é tão ruim assim, né? E deixa assim. Para que mudar? Né? É exatamente aí. É onde essa alunação tem potencial de nos levar. Né? Aqui, então, Escorpião, ele desconstrói. Ele é como se fosse a composteira, né? Então, a gente vai conseguir trazer uma porção de coisas e destilar, trocar a pele, assim como uma serpente, né? Então, assim, que também participa, né, dessa escala, né, o animal de poder das escalas de consciência de Escorpião, né? Então, a gente tem a serpente, a gente tem o próprio Escorpião e a águia, né? Então, a serpente aqui, ela participa dentro de um lugar bastante ainda rastejante, ainda primal, né? O Escorpião é um pouco mais consciente, já mais sabido de algumas coisas, onde está na luz, mas ainda se esconde, e a águia, que está lá em cima, olhando tudo e tendo realmente a mesma assertividade e pontualidade, né, que os outros animais também têm. Pois bem, aqui então tem uma qualidade enorme de expurgo, de cura, que obviamente vai nos mover para a desconstrução. E vai desconstruir o quê, né? Então, vamos lá. Urano entrou em 2018 em Touro. Então, dentro de uma consciência coletiva, existem formas, a própria corporalidade, os princípios das formas que Escorpião pede para desintegrar. Então, aqui são os sentidos, os princípios de prazeres, aqui a gente fala de recursos financeiros, mas valores pessoais, né? E levando isso para uma escala maior, os recursos do coletivo, os recursos humanos, os valores humanos, esse lugar, de alguma forma, que a gente estabiliza, onde a gente pede segurança e que, obviamente, é como se fosse um jardim pronto para semeadura, né? Só que aqui a gente tem algumas ervas daninhas, a gente vê essa terra, às vezes, compactada, cheia de matinhos que impedem que a gente possa trazer coisas boas. Então, é preciso, sabe, abrir espaços, e exatamente essa alunação vai nos proporcionar entrar em contato com ferramentas para chegar mais profundamente a essas raízes, a essas questões que estão ali muito cristalizadas e impedindo o nosso processo evolutivo, né? Os mitos que a gente pode acessar aqui dentro da alunação de Escorpião são inúmeros, mas obviamente que falando de serpente, eu me lembro
do trabalho de Hércules com a Hidra, né? Um dos mais famosos trabalhos, onde o mestre, antes dele partir, fala a seguinte frase: é ajoelhando que nos levantamos, é nos rendendo que conquistamos, é desistindo de que algo é conquistado ou o que ganhamos. Ou seja, Hércules, que buscava, né, esse reconhecimento heróico, vai até Lerna, onde existia a Hidra, né, que era um dragão com cabeça de serpente, várias cabeças de serpente, e que estava ali assolando, né, a população, e que, de repente, chega a Hércules chamado, né, e ele tenta lidar com essa Hidra, e que ela, só com o hálito, já matava as pessoas, e ela era nociva. Porém, ele tentava cortar a cabeça, e aí nasciam mais outras duas. Ele via que aquele bicho não ia morrer, era nunca, né? Até que num determinado momento, ele começa a cortar e se lembra, diante desse lugar da frustração, de não conseguir com as ferramentas que ele tinha, a frase que seu mestre trouxe para ele. E ele logo vai lá e se ajoelha. E lembra que é mergulhado e ajoelhado no pântano que ele pode pegar essa base, né, do que seria o pescoço dela. E levanta ela e coloca a luz. Eleva ela à luz. Sai desse lodo, desse lugar onde aquela água, né, que pertence a Escorpião, essas emoções que muitas vezes podem estar transformados aí, né, em rancores, mágoas, ressentimentos, ódios, enfim, todos esses sentimentos que ninguém socialmente tem, mas no fundo está ali, né? Então, de alguma forma, isso faz parte da humanidade, faz parte assumir isso, olhar para isso, para que a gente possa elevar, sabe? E é exatamente isso que Hércules faz. E assim ele consegue aí desvitalizar a Hidra e conseguir matá-la, né? Obviamente que ele ainda decepa totalmente a Hidra e aproveita ainda do sangue, né, residual para envenenar as flechinhas dele, né? Para ele poder ainda tirar algum proveito disso. Pois bem, aqui é um movimento, né? Obviamente que se você quiser saber um pouco mais e a se aprofundar, né, sobre os 12 trabalhos de Hércules, aos poucos eu vou colocando lá no Astrofems, mas dentro das rodas de iluminação eu também trago inúmeras histórias e mitos para que nos ajude, né, a navegar sobre o que está ali disposto para a gente. E Nana e Ereshkigal também é um outro mito, esse que também já está publicado lá no Instagram, no Astrofems. É um encontro com o que seria, né, a outra face do feminino, esse lugar da psique do feminino que é negado, né? Existe também, né, a princesa, né, que tem os pulsos, né, as mãos cortadas, a princesa sem mãos, que também está aí no Mulheres Correm com Lobos, e também no livro da Mulher Heróica, de Alan Shinen. Enfim, existem inúmeras formas da gente acessar esse conteúdo que, de alguma forma, o feminino, ele muitas vezes se coloca num lugar de... Ele nasce e é preservado, né, nesse estado virginal psíquico, onde está ali, né, numa redoma e considerado em tabus, né, e que aí, quando chega um aspecto com Plutão, quando chega um movimento de Escorpião, isso ganha uma qualidade da gente sair dessa ingenuidade e enxergar as coisas de um outro lugar, a partir de uma maior igualdade, inclusive, né? Porque aqui existe um poder que é saber quem se é e caminhar em igualdade, e caminhar de uma maneira evoluída, né? Dentro do consciente dos meus recursos, né? Então, a nudez que Escorpião nos coloca, que de certa forma é esse despir-se para o outro,
dentro do encontro com o sexo, que né, existe uma expressão em francês que é la petite mort, é a pequena morte que nos faz entregar e nos ajoelhar diante do que eu não tenho controle, né? Então, é uma energia que é muito pulsional e que, sim, está a serviço da desconstrução das nossas formas, né? Do que está muito ali confortável, né? De certa forma, Escorpião nos mobiliza para a direção de uma caverna, né? E ao encontro desse mergulho profundo. E que geralmente a gente faz isso, né? Dentro com o acompanhamento. Dificilmente se caminha só por aqui. Eu digo isso principalmente porque determinados assuntos precisam ser compartilhados para serem validados por nós mesmas, né? Uma outra coisa que é muito interessante dessa alunação, esse aspecto de Júpiter no meio do céu, fazendo um trígono com Mercúrio. Esse mesmo que está em quadratura com Plutão, que está abrindo as caixinhas, mas existe uma condição, um propósito que vai trazer um lugar de talvez um simbolismo, um significado que vai nos trazer uma compreensão maior, que pode nos inspirar e nos ajuda, sabe? Como se fosse realmente um saber maior a nosso respeito, que a partir desse lugar conseguimos ganhar novas estratégias e ter uma visão mais alargada, né? Então, aqui sim, olhar com olhos mais luminosos para isso, né? Então, enquanto a gente também pode enxergar a sombra, existe uma condição de luminosidade, né? Eu poderia dizer aqui. E enquanto a Vênus, que aqui finaliza, né, sua trajetória em Sagitário, no dia 5 acontece o ingresso dela em Capricórnio, e que por ali ela vai ficar em torno de 4 meses, ela vai sair só em março de 2022, daí de Capricórnio. E quando a gente fala de Capricórnio, obviamente que Capricórnio faz as honras a Saturno. Então, e tudo que tiver ali, né? Então, vejam bem, ela vai retrogradar, a gente vai ter aí um movimento muito importante venusiano, que depois eu vou falar mais para frente, mas até lá é importante a gente saber de que existe uma convocação, né, de Vênus, por ser inclusive um planeta pessoal, está muito próximo da gente e que fala de movimentos nossos, né? Sobretudo, o que, de alguma forma, é a lei da atração, esse lugar onde eu desejo algo que me espelhe, que caminhe, né, a dois, que de alguma forma estabeleça contato, um encontro, que se associe, que forme contratos, que eu me case com algo que, de alguma forma, eu também quero para mim, né? Então, que fala de mim, mas que, geralmente, a Vênus está ali para tratar também e negociar esses valores, né? Nesse caso, em Capricórnio, vai colocar em xeque, por conta essa condição, né, de retrogradação, uma recapitulação diante do que a gente deseja. E Capricórnio é um signo que olha com bastante lucidez, sabe? É um compromisso diante das associações, diante do encontro, olhar para o que é realmente essencial para mim, para o que de fato vai me levar para um objetivo. Então, será que os desejos, as articulações que eu faço, de fato me levam para onde seria o melhor? Né? Então, assim, quais são os meus reflexos? Para quem eu dou as mãos? São essas parcerias, são esses acordos, esses contratos que realmente me levam? Ou talvez eu tenha que refazer contratos, ou talvez eu tenha que reler sobre isso, restaurar alguma coisa que já está desatualizado pelo tempo, está caducado, né? Então, mais do que o amor,
A Vênus aqui vai nos ajudar, inclusive, a olhar para os nossos recursos, porque, de alguma forma, a gente está falando de os valores que pautam, né, esses encontros. Então, não só financeiros, mas eu diria, né, que também dentro de objetivos, metas, enfim, do que nos mobiliza, assim, né, para algo estrutural. Então, assim, o que é que a gente vai edificar, né? Então, é meio que olhar, avaliar, medir, sabe? E não é uma avaliação virginiana, mercurial, né? Mas é um lugar de buscar harmonizar, né? Então, olhar para isso, considerar outras coisas que ou que a gente vê que determinadas circunstâncias já estão ali caducadas e que vem algo para a gente poder harmonizar, né? Então, é uma grande oportunidade de uma reavaliação sobre os nossos valores, nossos desejos, nossos encontros, né? Muito bom. Isso pode dar uma freada, obviamente, sobretudo dentro né, dessas questões mais de trabalho, de sistemas, né, das questões mais estruturais, inclusive financeiras, e que isso está muito atrelado aí, né, até se a gente olhar, né, final de ano, começo do ano, reavaliação, olhando para muitas coisas que vão nos ajudar a, sim, a partir dessa reavaliação, honrar um pouquinho mais para quem nos represente nesse sentido, né, dentro dessa avaliação. Bom, avaliação desse sistema, por sinal, né, um sistema que já está bem caducado, a forma como a gente vem levando e vendo as coisas, né, em todos os sentidos. Então, dentro dessa energia fixa, a gente tem essa questão da manutenção, a gente fala muito desse Marte aqui, então, tendo essas ferramentas, essas condições, como uma guerreira que é leal ao que a sua missão, né? Ela vai até as últimas consequências, ela é capaz de morrer em batalha, ela é capaz de salvar e, sim, de carregar alguma coisa até o final para não deixar morrer. Então, assim, ela vai e ela lida com assuntos e toma atitudes que podem ser bastante profundas e drásticas no sentido de ir dentro da profundidade, cortar mal pela raiz, mudança de atitudes perante ao que está por vir, né? Então, eu desejo muita sabedoria, muita coragem, para que a gente possa, em lucidez e saúde, para que a gente possa fazer essa reforma maravilhosa, que é esse chamado da alunação de Escorpião. Eu agradeço a tua presença aqui. Caso você perceber que aqui tem alguma informação que seja interessante, que alguém, né, se beneficie, compartilha, curte, assina o canal. E também eu estou lá no Astrofêmeas no Instagram com mais informações. Eu agradeço a tua presença e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!